Alô, alô, meu irmão, minha irmã, boa noite. São 19 horas e 2 minutos desse dia 27 de maio de 2020. Estamos iniciando a nossa live nesta quarta-feira, o nosso estudo bíblico de toda quarta-feira. Eu quero, no primeiro momento, desejar que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, que a paz de Cristo pervada o seu coração, esteja na sua mente, na sua família. E vamos levando a vida, vamos lutando, tendo Cristo ao nosso lado, sempre com aquela confiança de que quem tem Cristo ao lado já está com a maioria. Quem tem Cristo ao lado sabe que é uma pessoa vencedora. O estudo desta noite trata sobre uma preocupação que eu suponho, sendo minha, seja a sua também. Trata de traduções da Bíblia. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema após a nossa oração inicial que faço agora. Santo Deus, eterno Pai, nossa gratidão, bendito Deus, por esta quarta-feira, pelo dia de hoje. Diz a tua palavra no Salmo 118, verso 24, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E assim, Senhor, nos alegramos na tua presença nesta hora, por termos esta oportunidade mais de estudo da tua palavra. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Meu querido, hoje o assunto é Bíblia, então nós vamos falar aqui muito sobre Bíblia. Vamos falar sobre as traduções da Bíblia e é claro que pela exiguidade do tempo, é um assunto que exigiria um tempo maior do que este que nós podemos dedicar a ele, nós não falaremos de todas as traduções em outras línguas, inclusive, sem ser a língua portuguesa. Nós vamos nos ater basicamente às traduções da Bíblia na língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho do que isso significa. Muito bem. Primeiro, nós vamos ler a palavra de Deus. E eu quero começar com um texto de João, capítulo 5, verso 39. Quem diz é Jesus. Olha o que Jesus diz. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que ficam de mim. Jesus Cristo dizendo que as Escrituras falam a respeito dele. E disse isso, esta palavra aqui ainda não estava escrita, depois de que ela veio ser escrita. Então, importante nós pensarmos nas Escrituras como sendo a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Durante algum tempo na história, houve dúvidas quanto a essa expressão. A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo palavras que lá estão, que não são de Deus propriamente dito, elas são assinadas por Deus, porque tratam da inspiração bíblica daqueles escritores que Deus escolheu para eles registrarem a palavra sagrada. Então, é a palavra de Deus, é uma palavra assinada por Deus. Então, pode confiar na Escritura Sagrada como a palavra de Deus. E Jesus Cristo diz que a Escritura Sagrada, ela é a que testifica dele para a salvação, para a vida eterna. Então, você quer ter a vida eterna, você quer viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo, então, o meio que Jesus Cristo disponibilizou para este conhecimento é a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Você tem uma Bíblia em casa? Eu tenho aqui várias Bíblias na minha casa. Um dia desse eu fiz uma contabilidade das minhas Bíblias. Eu tenho 22 Bíblias na língua, entre aquelas que eu tenho na língua portuguesa e em outras línguas. E eu quero começar falando para você o seguinte. A Bíblia, originalmente, ela foi escrita em 2 idiomas. Algumas versões em
num terceiro idioma. Eu tenho aqui essa Bíblia, vou mostrar para você assim, ó. Você está vendo que dá para ver, não sei se no vídeo aparece que eu estou começando da direita para a esquerda. Ó, essa é a minha mão direita, tá? Essa é a minha mão direita. Eu estou abrindo o livro da direita para a esquerda, tá bem? Essa Bíblia aqui, olha lá como que ela é escrita, tá vendo? Tá vendo? Essa Bíblia é hebraica, é o Antigo Testamento, todo ele escrito em hebraico. E eu vou ler o primeiro versículo, apenas parte do primeiro versículo em hebraico, que diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É a única parte que eu me lembro lá dos estudos de hebraico no seminário. Então não acha que eu sei que eu estou com essa bola toda, não. É porque isso aqui já está decorado na minha mente. Então, olha, a Bíblia em hebraico é o Novo Testamento, o Velho Testamento em hebraico, e tem a outra parte que é o Novo Testamento. Essa aqui já dá para ler, né? The Greek New Testament. Então, é o Novo Testamento. Essa eu já começo a ler da esquerda para a direita, né? E essa também tem uma parte que eu decorei. Deixa eu achar aqui a parte que eu decorei, para você também não achar que eu sou no idioma grego como possa parecer. Diz assim: Kata Yahani enarket en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ah, como que eu sei hebraico e grego, hein? Tô bem, né? Pois bem, esses dois exemplares que eu dei a você estão no idioma original. Hebraico, Antigo Testamento, algumas partes em aramaico do próprio Antigo Testamento, e o grego do Novo Testamento, grego chamado koiné, grego comum, uma linguagem comum que foi utilizada para escrever o Novo Testamento. Agora, e aí? Você viu a dificuldade que eu tive para ler em hebraico e para ler em grego. E agora? Como essa Bíblia é traduzida para uma outra língua? Imagine aí qualquer língua do mundo, língua inglesa, língua alemã. Lutero, por exemplo, traduziu a Bíblia para o alemão na época da Reforma. E para a língua portuguesa? Você acha que toda a cultura hebraica é passada para nós na Bíblia e nós a compreendemos perfeitamente? Quando são ditos alguns chamados ditados populares do hebraico, eu entendo perfeitamente? Quando do grego, do mundo do Novo Testamento, também são ditos esses ditados populares, eu entendo perfeitamente? É claro que não, porque é todo um contexto diferente do que eu vivo, diferente daquele em que a Bíblia foi escrita. A língua, todos os costumes daquele país, daquele povo, daquela nação, são diferentes uns dos outros. Então, haveria o risco, e nós vamos tratar disso, de uma realidade do Antigo Testamento não ser transposta para mim do modo como eu possa compreendê-la, porque como eu lido com linguagem lá no nosso seminário, na parte não de línguas, a língua inglesa, ou a língua hebraica, ou a língua grega, mas na parte da língua portuguesa mesmo, a gente vê que para se compreender uma palavra, é necessário que quem fala e quem ouve estejam num contexto próprio para esse entendimento, senão não há comunicação. A comunicação se estabelece quando o que eu falo, eu uso um código que você, ouvinte, já conheça. Então imagina traduzir a Bíblia do hebraico para o português,
do grego para o português, talvez uma ou outra palavra não venha de lá com o sentido que eu possa entender na língua portuguesa. E certamente haveria problemas em relação a isso, né? Então vamos pensar como esse processo se dá, como se dá esse processo da tradução da língua portuguesa. E eu vou da Bíblia da língua hebraica e da língua grega para a língua portuguesa. Eu tenho aqui este livro que me é muito precioso, a Bíblia e sua história, o surgimento e impacto da Bíblia. É um livro precioso e eu vou tratar aqui das traduções em português e de princípios de tradução da Bíblia. Esses princípios, eu quero começar por eles, porque eles são importantíssimos demais. Existem aqueles que defendem uma tradução formal da Bíblia e há aqueles que defendem uma tradução um pouco mais funcional. Funcional, formal e funcional. O que seriam essas traduções formais e também as traduções funcionais? Vamos lá, eu vou te dar um exemplo aqui de uma tradução formal. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Eu li um texto de Romanos 12, 20, na edição bíblica Almeida, Revista e Corrigida. E aí você pergunta assim, o que vinha a ser esse amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça? E aí leio na linguagem de hoje, se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Veja, eu, brasileiro, falo a língua portuguesa, eu compreendo melhor a expressão queimar de remorso e vergonha do que colocar brasas vivas sobre a minha cabeça, amontoar brasas de fogo sobre a cabeça. Mas no contexto de quem recebeu essa palavra, uma carta aos romanos, eles compreenderiam melhor a expressão amontoarás brasas de fogo. Então percebe bem o seguinte, amontoar brasas de fogo, essa expressão deve ser trazida exatamente assim para a língua portuguesa, amontoarás brasas de fogo ou não? Bom, para os que defendem a tradução formal, ela viria exatamente assim, amontoarás brasas vivas. Vou até ver aqui na minha edição que a Igreja Presbiteriana do Brasil utiliza, que é a edição revista e atualizada no Brasil. E eu já devo ter falado para você que eu tenho várias Bíblias, mas eu sempre leio nessa Bíblia aqui, olha como que ela está rasgadinha e tudo. Né? Essa Bíblia ela é meu xodó das minhas leituras, porque ela tem algumas anotações de aconselhamentos que eu fiz, enfim, tem uma Bíblia, já falei dela em outros momentos. Diz aqui o texto que eu acabei de ler na edição revista e corrigida e na linguagem de hoje. Diz na linguagem revista e atualizada no Brasil, essa tradução. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Lá na revista e corrigida está amontoarás brasas de fogo e aqui brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, quem defende uma tradução mais formal está pensando o seguinte, nós não temos o direito de mudar nenhuma palavra daquela palavra que foi utilizada no dia em que o escritor bíblico original,
aquele inspirado por Deus, ele grafou, ele registrou aquela palavra, então nós só podemos traduzir, ver qual o sentido que ela tem na língua portuguesa, mas sem fazer nenhum tipo de inovação, de adaptação, de conceituação ou até mesmo de juízo daquela palavra. Nós precisamos grafá-la exatamente com o sentido que ela possuía lá no dia em que ela foi grafada, foi registrada. Este é o sentido formal. E o sentido funcional? O sentido funcional é aquele que utiliza a Bíblia na linguagem de hoje. Ou seja, quando eu escrevo e alguém não compreende, mantém-se o sentido formal, mas causa prejuízo ao sentido funcional. E aí o que a Bíblia na linguagem de hoje faz? Ela apresenta o sentido funcional, a tradução funcional. E ela diz, porque assim fazendo você o fará queimar de remorso e vergonha. Então, queimar de remorso e vergonha, apesar de ter também uma metáfora aí, né? Porque a pessoa não se queima de remorso, ela fica extremamente agitada, perturbada de remorso, e essa perturbação é tida, apresentada oralmente ou por escrito como sendo um queimar, um incômodo de quem está se queimando. Por isso que usa a expressão queimar de remorso. Mas só para você ver a diferença entre esses dois princípios que são normalmente utilizados quando todo um grupo de pessoas começa a se reunir para traduzir a Bíblia. Esses dois princípios, pelo menos, eles estarão sendo considerados. Vamos fazer uma tradução formal? Vou repetir, o que é a tradução formal? É quando você traduz a palavra em si do jeito que ela teve sentido lá no dia em que ela foi escrita, na língua hebraica, na língua grega, traduz para a língua de cá, a língua do tradutor, e só isso. Agora, a funcional, você dá um contexto, dá um sentido com exemplos e até com expressões como essas essa que eu mencionei aqui, queimar de remorso, que tem uma metáforazinha ali, não é? Queimar de remorso, para que nós possamos entender na nossa linguagem. Então, o que é ideal para o leitor da Bíblia? O que seria o ideal? Você lê numa versão da sua preferência, numa tradução da sua preferência. No caso, a Igreja Presbiteriana do Brasil já disse isso, repito, ela recomenda, ela adota a tradução revista e atualizada no Brasil. E você lê nessa versão, nessa tradução, e você, então, lê aquelas palavras que não forem bem entendidas, bem compreendidas, você não lê numa linguagem que faça essa tradução funcional. E aí você pesa uma palavra com a outra, vê o sentido e aí você acaba compreendendo. Então, esses dois princípios são de fundamental importância. O princípio da tradução formal e o princípio da tradução funcional. Falando de língua portuguesa, falando de Bíblia sendo traduzida para a língua portuguesa, eu quero lançar aqui para você algumas informações históricas da Bíblia sendo traduzida para a língua portuguesa. Vamos lá. Temos aqui Bíblias em português. O primeiro a traduzir o Novo Testamento para o português, baseando-se no original grego, foi João Ferreira de Almeida. Você, ao pegar a sua Bíblia, está aqui, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, a edição revista e atualizada no Brasil. João Ferreira de Almeida, ele nasceu em Torre de Tavares, Portugal, em 1628. Em 1644, converteu-se ao protestantismo, sendo ordenado ao ministério da Igreja Reformada Holandesa em 1656. Trabalhou no Ceilão,
no sul da Índia, especialmente na cidade de Batavia, na ilha de Java, hoje Indonésia. Sua tradução da Bíblia foi obra de uma vida toda. O Novo Testamento foi lançado em 1681, impresso na Holanda. Almeida não conseguiu terminar a tradução do Antigo Testamento. Faleceu em 1691, deixando a tradução em Ezequiel 48, verso 21. O trabalho foi concluído por Jacobus op den Akker, colega de Almeida. A Bíblia toda só foi publicada em 1753. Essa data, 1753, é considerada a data da tradução de João Ferreira de Almeida. Lógico que ele já havia morrido, mas foi a data que foi terminado o trabalho da tradução para a língua portuguesa. Aí você pensa o seguinte, pensa o Brasil de 1500, vamos pensar juntos? O Brasil de 1500 que não tinha uma Bíblia traduzida para a língua portuguesa. O Brasil que desde o início, né, desde a sua colonização, é de fala portuguesa, e o Brasil não tinha a Bíblia na linguagem portuguesa. Aí vieram outras traduções, de 1790, versão de Figueiredo, 1898, versão revista e corrigida de Almeida, 1917, tradução brasileira, 1932, versão de Matos Soares, que é um padre, 1959, versão revista e atualizada de Almeida. 1959, versão dos monges beneditinos. 1968, versão dos padres capuchinhos. 1981, Bíblia de Jerusalém. 1981, também a Bíblia Viva. 1988, Bíblia na linguagem de hoje. 1993, tradução em português corrente. 1993, segunda edição da versão revista e atualizada de Almeida. 1994, tradução ecumênica da Bíblia. 2000, nova tradução na linguagem de hoje. 2001, nova versão internacional. 2002, tradução da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, CNBB. 2002, Bíblia do Peregrino. 2009, quarta edição da versão revista e corrigida de Almeida. Então, essas traduções a que me referi, que eu li aqui, são traduções da Bíblia na língua portuguesa, e a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil adota a de Almeida, revista e atualizada. E você tem a sigla ARA, ARA, Almeida, revista e atualizada. E dessa tradução, nós temos, deixa-me ver aqui, Bíblia revista e atualizada de Almeida, atualizada no Brasil. Nós temos a edição de eu uso a edição de 1999, que é vindo dessa tradução. Eu quero falar um pouquinho desta Bíblia aqui, ó, Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que veio a ser produzida por um conjunto de teólogos, um pouquinho da história da Bíblia de Jerusalém. Baseada na versão original francesa, esta edição foi preparada por uma equipe de exegetas católicos e protestantes, com a colaboração de um grupo de revisores linguísticos. O Novo Testamento foi lançado em 1976. A Bíblia completa foi publicada em 1981. Uma nova edição revista foi publicada em 1985. Depois que na França, em 1998, surgiu uma edição ampliada e corrigida da La Bible de Jerusalém. Foi também preparada no Brasil uma edição revista e ampliada que veio a ser publicada em 2002. Eu trato com muito carinho essa Bíblia que eu adquiri em 1992 e ganhei de presente essa Bíblia de Jerusalém. Foi um presente que me foi dado, se não me engano, veio do reverendo Vicente de Souza. Eu não anotei aqui porque
eu fui tutelado pelo reverendo Vicente de Souza, e a esposa dele me deu alguns livros que eram dele, falecido Dona Altair Busquet de Souza. E, se não me engano, esta Bíblia veio da coleção da biblioteca do reverendo Vicente de Souza. A importância de você ter uma Bíblia e comparar as traduções é muito grande, porque, especialmente, você viu aqui que esta Bíblia de Jerusalém, ela foi traduzida por um grupo de exegetas, né? O que faz o exegeta? Qual é o trabalho de uma exegese? Exatamente isso que eu estou mostrando a você aqui. Você tem o texto no original, o hebraico, e tem o texto no grego. Olha aqui. A pretinha é hebraica, Bíblia hebraica. E essa vinho, né? Cor vinho, é o Novo Testamento em grego. Pois bem, você pega um texto numa linguagem dessa, seja a hebraica, a linguagem hebraica ou a língua grega, e procura, através de um dicionário bíblico, você procura palavra a palavra o sentido daquela palavra a traduzir. Você vê na língua portuguesa qual o sentido que corresponde àquele da palavra pesquisada. O trabalho da exegese começa assim. Você tem que fazer essa transposição de sentidos. Mas você usa também a hermenêutica, isso quando você já faz essa exegese para uma pregação, para um estudo e tudo mais. Você usa a hermenêutica para interpretar aquele sentido. Sem dúvida que essas duas ferramentas, trazendo o sentido da língua original para a língua portuguesa, outra língua qualquer, você trouxe a palavra de lá para cá. Então agora você vai ver como essa palavra se comporta dentro da língua portuguesa. Não é um trabalho fácil, é um trabalho meticuloso, cuidadoso, e envolve uma série de detalhes importantíssimos. Agora, deixa eu fazer aqui, para a gente ter uma ideia de como funciona isso na prática. Vamos pegar um texto bíblico e vamos ler esse texto em algumas versões. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso, que nós tanto conhecemos de até saber de cor, não é? Deixa eu ler esse Pai Nosso, deixa-me ver aqui, vou escolher duas versões aqui, né? Vou escolher a versão revista e corrigida e a versão revista e atualizada. Retomando aqui a leitura do texto na edição Almeida, revista e corrigida, essa de 1898, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, a Almeida, revista atualizada de 1959. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se eu perguntasse a você, guardou aí as duas leituras? Talvez todos os detalhes não, mas você também até já conhece esse texto de cor. Quais seriam as principais diferenças? Por exemplo, na revista e corrigida de 1898, está assim: e não nos induzas à tentação. Não nos induzas à tentação. Né? E a nossa está assim: não nos deixes cair em tentação. E aí você pensa o seguinte: teologicamente falando, você consegue imaginar Deus induzindo-nos à tentação? Se eu ler esse texto
diante da igreja, irmãos, vamos ler o texto da palavra de Deus, vou pregar sobre ele, e eu leio assim, e não nos induzas à tentação. Você precisa pedir a Deus para que Deus não te induza à tentação? Então parece que não faz sentido. E aí já é um conceito teológico. Você entende que Deus não nos induz à tentação. Então o lado teológico do tradutor vai entrar em ação nessa hora. E aí, entrando em ação, em vez de registrar, não nos induzas à tentação, ele coloca, não nos deixes cair em tentação. Agora, outra diferença que você talvez tenha percebido, diz assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Note bem o seguinte, a Bíblia utilizada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, Almeida, vou até conferir aqui nessa mais recente, para eu depois dizer a você algo muito interessante aqui. Diz assim, eu estou usando aqui a minha versão de 1999, edição de 1999, esse mesmo texto no finalzinho diz assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora você que está aí acompanhando comigo, se você tiver com a sua Bíblia aberta melhor, você vai ver que esse texto está todo ele em expressão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O que é que isso significa? Por que é que está entre colchetes essa expressão? Porque esta versão, essa tradução, aquele texto original que foi utilizado para a tradução dessa Bíblia, nele não contém essa expressão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta expressão veio de outro texto bíblico e não daquele original, de cujo original foi feita a tradução revista e atualizada no Brasil. Já no texto da corrigida, ele aparece como sendo parte do texto base lá. Ou seja, o texto base para a corrigida, naquele texto base, retomando, a tradução que foi feita pela CNBB em 2000. Esse mesmo texto do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem, e não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do maligno. Veja como foi traduzido, não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do maligno. Novamente faço aquela pergunta, teologicamente pensando, admitir-se-ia nós pensarmos, nós estamos falando com Deus na oração, pensarmos em Deus nos colocar, nos introduzir à tentação, ele nos levar à tentação, Deus nos prova, mas Deus nos tenta. Bom, e aí há uma discussão muito interessante sobre a tentação, se ela pode vir de Deus ou não pode vir de Deus. Tecnicamente não. Tecnicamente não. Ou seja, Deus não nos tenta. Ponto. Falei. Agora, é possível que uma prova que venha de Deus, nós a recebamos e o modo como nós recebemos essa prova, nós sermos tentados a. Tentados a quê? Tentados a blasfemar, tentados a maldizer, tentados... Mas aí, veja bem, quando a prova veio, o conteúdo cristão que estava em mim, talvez fragilizado, não recebeu essa prova do modo como deveria ter recebido e eu reagi como se eu tivesse sido tentado. Compreende a diferença? Deus não me tentou, mas eu recebi como se fosse uma tentação.
Não há pessoas que dizem assim, por que é que Deus fez isso comigo? Por que Deus é esse que me deixa ficar sofrendo? Não há pessoas que reagem deste modo quando são provadas? Então, ela deveria agir desse modo? Ela deveria maldizer a Deus, blasfemar contra Deus? Então você percebe que quando o texto diz, e não nos introduz em tentação, mas livra-nos do maligno, que é a tradução feita pela Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, talvez o exegeta ou tradutor, ele tenha considerado essa possibilidade da reação de quem recebe uma prova e no seu comportamento, na sua conduta, a prova vira uma tentação. Será que eu me fiz claro? É um pouquinho complexo esse assunto. Então, as traduções bíblicas, elas têm um conteúdo exegético, quer dizer, trazer o sentido da palavra da língua original para a língua da tradução, mas tem um contexto também teológico, interpretativo, doutrinal ou doutrinário, a fim de que faça sentido teologicamente também. Por exemplo, uma outra comparação aqui, agora já um outro texto, imagine Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, Almeida corrigida, atualizada e na tradução na linguagem de hoje. Ouça as três leituras. Do princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso na corrigida. A atualizada. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E lá na linguagem de hoje, no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Veja, aí já há eu disse a você que essa Bíblia, essa tradução na linguagem de hoje, ela tem o princípio da tradução funcional, ou seja, vai funcionar, a pessoa vai entender, vai compreender. Há quem olhe a linguagem de hoje e abomine exatamente por preservar esta tradução formal de que falei logo no início da nossa live de hoje. E aí, essas traduções, a revista corrigida, a revista atualizada, que primam pela tradução formal, quem as lê, quem prefere essas traduções, tem uma certa aversão à Bíblia na linguagem de hoje. Mas há, sem dúvida, se você puder fazer esse estudo, fazer essa comparação, e é recomendável que faça essa comparação, é importante porque você vai ter uma elucidação da palavra. Eu quero citar aqui uma pessoa que eu acho que, dentre as que eu vejo falar oralmente, o discurso, né, é uma das que tem o maior vocabulário em termos de discurso, oratória, fala muito bem, é o Caio Fábio de Araújo Filho. E o que é que eu noto no discurso do Caio Fábio que eu acho relevante e importante você considerar? Se ele fala uma palavra de sentido obscuro, não conhecido, ele fala talvez outras 3, 4 com sentido, uma vai elucidando a outra, uma vai esclarecendo a outra. E aí, você que o ouve fica com uma riqueza de conhecimento muito importante. Então, quando você vai fazer a leitura da Bíblia, se você puder usar essas versões, usar essas traduções, todas elas, tanto melhor. Você enriquecerá o seu vocabulário, você enriquecerá o seu conhecimento e é muito importante que você enriqueça o seu conhecimento. Muito bem, já estamos caminhando
para encerrar esse estudo, deixa eu recordar aqui o que nós estamos a falar hoje, e é claro que isso é apenas uma pincelada nesse tema. O que nós estamos falando? Traduções da Bíblia em português. Ok? Eu me ative à língua portuguesa porque a Bíblia foi traduzida a vários idiomas, né, do planeta. E eu me interesso aqui, estou me interessando hoje, mais pelas traduções da Bíblia para a língua portuguesa. A gente percebeu que desde 1753 é que nós temos a Bíblia na nossa língua. E considerando que o Brasil foi descoberto em 1500, você teve aí pelo menos 200 e poucos anos de profunda dificuldade daqueles que já convertidos no Brasil não tinham a Bíblia na sua língua, não é? Imagina, por exemplo, os primeiros protestantes que aqui chegaram perto de 1555, 55 anos depois que o Brasil foi descoberto, os primeiros protestantes que pisaram aqui, né, e não tinham, evidentemente, para oferecer ao povo brasileiro a Bíblia na língua portuguesa. É claro que eu estou me referindo aos franceses que vieram tentar implantar o protestantismo no Brasil em 1555. Depois, um pouquinho mais para frente, 1634 até 60 e pouco, 1600 e pouco, né, outros protestantes, já os holandeses, tentaram também implantar aqui o protestantismo. Eu quero dizer que não tinham a Bíblia na nossa língua, na língua portuguesa, para ser lida pelo nosso povo. Pois bem, o que eu falei também? Eu falei dos dois princípios. O princípio formal, ou seja, não se mexe na palavra original, faz a tradução, faz o sentido dessa palavra, e se esse sentido não faz tanto sentido na língua para a qual se traduz, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Não é? Então, por exemplo, eu teve um exemplo que eu li aqui da palavra cordeiro. A palavra cordeiro que em outras línguas não tem essa... O cordeiro, a pessoa não sabe o que é um cordeiro e como é que você vai traduzir, né? Então, há uma preocupação em que isso não houvesse o entendimento. E aí, por isso que alguns usam o princípio da tradução funcional, que é aquela que adapta-se ao sentido da língua para a qual se traduz a escritura, não é? Eu quero ler aqui a angústia de um tradutor. O nome dele é Daniel Taylor, um especialista em comunicação que foi membro de uma comissão de tradução. Ele declarou o seguinte: uma formulação que seria descartada sem dó nem piedade às 9 horas da manhã terá alguma chance de continuar na parada. Usou até uma linguagem que seria da nosso cotidiano, né, 2021, caso for apresentada às 4 da tarde, depois de um longo e exaustivo dia. É bem possível que esta formulação seja tratada com carinho na fase seguinte da revisão, mas, considerando os textos mal redigidos das traduções que examinei, não tenho lá muita certeza de que isso sempre é assim. Vamos imaginar que os tradutores começam a fazer seu trabalho bem de manhã. Aí você uma palavra que você quer que seja traduzida de um jeito, você lança essa sua proposta de manhã. Todo mundo está ali, logo no início do trabalho, todo mundo está bem atento. Então, talvez a maioria dos tradutores não deixe passar. Se você apresentar essa mesma palavra às 4 da tarde, no final de um dia de trabalho, diz ele aqui, a possibilidade dessa palavra passar é bem grande, porque já está todo mundo cansado, compreende? Outra parte da fala dele. Eu considero as nuances de significado. Fico atento para o som das palavras,
procuro sentir o ritmo delas à medida em que elas vão se acomodando dentro do texto. E depois de tudo isso, vendo que ainda não está como deveria estar, fico torcendo para que um colega de outra parte do país tenha mais sorte com esse texto do que eu. Isso é a palavra de um tradutor da Bíblia. É um trabalho exaustivo, é um trabalho meticuloso para que a Bíblia chegue na sua língua, no seu idioma, para que você a leia. E eu quero fazer ao final desse vídeo, já estou caminhando para o final, fazer uma recomendação a você que ao ler a Bíblia, leia com todo carinho, com todo amor, porque deu muito trabalho para ela chegar na nossa língua portuguesa, muito trabalho mesmo. Para terminar, eu apresento aqui BKJ. BKJ é a Bíblia, tradução de King James atualizada. Eu recebi essa Bíblia em 2013 e quem me deu foi o presbítero Dário. Alô, presbítero Dário, aqui sua Bíblia, ó, sua dedicatória. Né? Recebi dele uma das traduções. Tem essa aqui, Bíblia de Thompson. Bíblia de Thompson. Essa Bíblia é uma outra versão importante, com os versículos em cadeia temática. Muito importante para mim também. Essa aqui que eu uso para estudos, Bíblia de Jerusalém, também fundamental nos meus estudos, e uma que eu ainda guardo dentro da caixa. Olha aqui, ó. Ela ainda está dentro da caixa. Eu guardo, olha como que ela está novinha. Ó, aqui. Essa Bíblia eu comprei, deixa-me ver se eu coloquei a data, porque às vezes eu não coloco a data. Deixa eu ver se eu já datei. Não coloquei a data ainda não. Mas eu comprei na reunião do presbitério lá na igreja de Ramos. Foi em 2019. Eu ainda mantenho essa Bíblia dentro da caixa, Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. Muito legal também para os meus estudos. Bom, agora eu quero mandar aqui os meus alôs, meus acenos, a Carla Costa. Estou mandando um aceno para você, Margarete, que está assistindo, e tantos que já passaram aqui, o reverendo Glaucio Luciano, Deus o abençoe, guarde, enfim, todos que estiveram conosco nesse estudo. É apenas um princípio desse assunto, porque esse assunto é muito mais extenso do que a gente pudesse falar em 50 minutos, que é o tempo que a gente está usando, né? Flávio Barcelos, presbítero Flávio, um aceno para você, Deus o abençoe, a sua família. Ah, não, esse aqui é o Flávio, deixa eu ver se é o Flávio Barros. Flávio Barros. Deixa eu ver se o Flávio Barcelos... Ó, Márcia Guimarães também já passou por aqui, não é? Heloísa, tantos que já passaram por aqui. Reverendo Flávio, Deus o abençoe, guarde, meu querido, sustente seu coração, Deus guarde a sua vida. Então, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, continuem lendo a Bíblia, de preferência. É muito gostoso você pegar um versículo e comparando versão a versão, tradução a tradução. É muito prazeroso, o seu vocabulário aumenta, você tem mais coisas a serem ditas a respeito daquele versículo quando você faz esse estudo comparativo, tá bom? Aproveita aí a sua quarentena, vá ler a Bíblia, leia a Bíblia quando tem um cântico de criança, né? Não é da minha infância não, mas minha infância está bastante distante. Um cântico que dizia o seguinte: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Um abraço para você, meu querido. Deus guarde seu coração. Continue se cuidando, se protegendo.
aí dessa pandemia terrível. E enquanto faz isso, leia a Bíblia, de preferência leia a Bíblia toda, escolha uma versão, né? Não dá para ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fazendo essa comparação. Você vai passar anos fazendo isso. Realmente não seria assim, mas leia a Bíblia, escolha um idioma, escolha uma versão, uma tradução, e boa leitura. Deus o abençoe, Deus o guarde, te dê muita saúde. Amém. Encerra aqui a nossa live desta hora, deste dia.